Ele tirou de onde? De uma mina? Sim, ele tem uma mina, mas que são os trabalhadores que cavam lá na África do Sul, para o pai dele cavaram. De onde vem? Saiu do bolso das massas expropriadas. Expropriadas, chama expropriada porque eles pegaram. Não vou dizer roubadas nem furtadas, expropriada é meu, me dá. Pertence a mim, me dá. Me dá o que você está ganhando. O que você tem de resto de dinheiro, me dá. Me dá. Que é a história desses joguinhos, né, do tigrinho. O tigrinho vem raspar o resto do tacho da classe trabalhadora desavisada. Você tem aqui em Portugal cassinos legalizados. Cassinos e jogos de loteria, muitos. E máquinas e tudo mais. E não vejo ninguém na miséria, ninguém se ferrando. Um ou outro que vicia, mas o jogo aqui é livre e não acontece esse desespero que aconteceu no Brasil com o tigrinho. Então, minhas amigas, meus amigos, a democracia é muito importante. O nosso estágio de luta no Brasil é pela manutenção da democracia contra o fascismo, contra a extrema-direita. Deixa eu te fazer uma provocação, não tá na pauta, mas outra, você já fez uma, eu já falei meia hora. Mas é porque eu já tô fazendo o segundo corte. Todos somos trabalhadores, bem-vindo. A maior parte de nós a menos que você seja um bilionário safado. Agora vai vir a inteligência artificial e todos seremos precarizados, né, bem-vindo? Porque não vai ter emprego. E aí como é que fica, né? Será? Muita gente vai trabalhar com inteligência artificial. Eu acho que... Não, as pessoas vão trabalhar com inteligência artificial e aí eu acho que a gente tem que começar a pensar seriamente em sair do capitalismo, porque não tem lógica o capitalismo, um sistema de produtividade, num mundo onde você tem máquinas para produzir o que você quiser. Mas quem produz as máquinas, né? As próprias máquinas? Pois é. Então, é uma dúvida. Quem produz o programa das máquinas? Quem produz o programa da inteligência artificial? Ainda seremos nós. Entendeu? Mas você entende? A gente vai entrar num sistema agora que vai ser muito doido. Olha, eu vou lhe dar um exemplo do Lucas de Freitas. O Lucas de Freitas, que é meu administrador, você mesmo. Sim. Você agora tem ganhado algum capital, não sei o que, vamos dizer dinheiro, com seus games, com a sua página de games e com seus games. Sim. O Lucas de Freitas, ele prepara a minha página, ele faz as minhas lives, ele administra o meu canal. Ele não teria esse emprego há 10 anos atrás, isso não existia há 10 anos atrás. Não. Ele foi alocado no mercado. E ele recebe por isso. O Dimitri, o Gustavo, recebe uma mais-valia, recebe um valor por participarem do canal. O trabalho ele se moderniza. O que dança é quem não está preparado. Quem não se moderniza, quem não se atualiza, quem não escolhe o nicho novo de trabalho dentro da nova revolução industrial, é que dança. Por exemplo, me lembro que há 30 anos atrás, ou 25, não sei mais, conversando com um assessor de Roberto Freire, que toda segunda-feira fazia uma conferência para nós, fechada para 20 pessoas, no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro, às segundas-feiras. E ele dizia, essa história de reforma agrária já era. Isso é coisa lá da Revolução Mexicana, de 1900, 1910. Não tem mais que separar a terra para lavrador. Ele dizia, você constrói um edifício de 20 andares no centro do Rio de Janeiro, em 10 andares você planta tomate, e em outros 10 andares você planta repolho, de forma química, com engenheiros químicos fazendo a produção, sem precisar de terra. E você abastece o Rio de Janeiro inteiro. Aí a Dóia perguntou, eu me lembro, mas e esses companheiros camponeses que a gente vê pela... Eles vão morrer, eles que se fodam, não tem mais lugar para eles. Foi de uma crueldade ouvir aquilo. Eles que se fodam. Me perdoe o MST, deve ter outras alternativas para esse discurso do Raulino Oliveira. Mas eles que se fodam. Porque aí ele falou, imagina, temos que fazer uma reforma agrária, distribuir terra para os camponeses. Tem que ensinar esses camponeses como é que se produz em larga escala. Tem que educá-los. Tem que criar estradas de asfalto e trens para transportar o produto que eles fabricam para os grandes centros para exportação. Tem que modernizá-los com máquinas agrícolas, com instrumentos. Olha a loucura que é isso. Quando você pega engenheiros químicos, constrói um grande prédio nas grandes cidades e eles produzem o alimento a partir de um edifício. Era uma visão futurista, utópica. Mas é uma verdade. O que é que faz com os camponeses? Vai fazer curso de aprender como é que se faz uma agricultura produtiva e mais como é que se faz adubação orgânica para não ter inseticida para alimentar 220 milhões de pessoas e a praga acaba com tudo. Olha como é isso, né, nesse mundo moderno. Tem muitas novas alternativas, tem muita loucura à mostra. Exatamente.
A gente tem que estar pronto para a próxima revolução Mas eu volto ao que a gente está falando, bem-vindo, que eu acho que a lógica vai mudar um pouco, pelo menos a escala. A gente não vai ter mais a questão de trabalho braçal para algumas coisas. Mas a gente vai ter que continuar criando. Mas a gente já não tem, meu amigo. Eu tenho quase 80 anos de idade. No meu tempo, as casas às vezes tinham 2 ou 3 empregadas domésticas. Uma para cozinhar, outra para arrumar a casa, outra para cuidar das crianças. Agora bota um ou robô. Outras coisas. Hoje eu tenho uma máquina de lavar louça, uma máquina de lavar roupa, um ferro elétrico, um liquidificador, uma centrífuga, um air fryer, uma geladeira, um congelador, um freezer. E tem a lavanderia self-service, você cai embaixo, na porta de casa. Quando eu quero lavar um colchão. Em Portugal é mais barato. Que em Portugal é mais barato, né? Em Portugal é mais barato, é muito prático. Porém, então o que aconteceu? Onde foram parar essas pessoas todas? É o que eu digo sempre. Quando eu era menino, não tinha tanto morador de rua, e tanta criança na rua pedindo comida, e tanta gente na miséria. Porque as casas eram gigantescas, tinham 3 quartos, 8 quartos, 7 quartos. Claro que havia povoado. As famílias eram imensas, morava a avó, a tia, o cunhado, a irmã louca, o irmão viado, morava todo mundo junto, os sobrinhos, os netos. E as pessoas, como é que chama? Agregavam, o que hoje são moradores de rua, agregavam suas casas. Vem trabalhar aqui em casa, minha filha, eu te dou um prato de comida. Puta exploração em cima da mais-valia. Puta exploração. É como se ela fosse da família. E a pobre da pretinha lá trabalhando dia e noite, até meia-noite servindo comida para o senhorzinho que chegou da aula, dormindo no fundo da casa, sem receber salário, só um prato de comida. Não, mas eu dei educação para ela fez o primário. Mas não ficava na rua. Como hoje todo mundo mora em kitnet, em 2 quartos e sala, ninguém bota ninguém que poderia ser futuro morador de rua, ninguém bota morando dentro do seu apartamento. E essa gente vai para virar morador de rua. É uma das teorias que eu tenho sobre isso, do mundo passado. E no passado, a gente tinha toda essa gente trabalhando. Sim. Chamava o homem para pintar a casa, chamava... Hoje você compra material, o apartamento tem 2 cômodos só, você mesmo pinta as paredes, pronto, você e sua mulher, você e seu companheiro. Enfim, dançou, não há mais necessidade. Eu no outro dia estava vendo a loucura que é hoje. Quando você escolher ter uma companheira ou um companheiro, é porque você realmente quer. Sim. Sim. É porque você realmente quer. Porque no tempo do meu pai, que se fosse vivo hoje, teria 120 anos de idade, então no tempo dele, que ele tinha 20 anos, há 100 anos atrás, o homem tinha que casar, porque ele tinha uma mulher para passar a roupa, para lavar as cuecas, fazer a comida, cuidar da casa, cuidar dos filhos, enquanto ele trabalhava. E o salário dava. Eu me lembro que meu pai trabalhava e sustentava minha mãe, minhas 2 irmãs e eu. O meu irmão mais velho já trabalhava. E não deixava as filhas trabalharem. E o que ele ganhava sustentava a nossa família. E ele não era nenhum burguês, era um trabalhador. E eu lembro desse tipo de coisa. E o homem precisava da mulher. Hoje, no mundo de hoje, se eu quiser ter uma mulher, não é para lavar minha cueca, não é para lavar minha roupa, não é para passar minha roupa, não é para fazer minha comida. Porque tudo isso eu tenho ao alcance da mão. E a preços muito mais baratos. E a mulher é a mesma coisa.